I just knew it was a tragedy. I got a younger brother, he's a year and a half younger than me. Paul McCartney, reconhecido por seu papel nos lendários Beatles, tem estado nas manchetes. E não se trata de notícias que podem ser levadas de forma leviana. A trágica perda de sua mãe para o câncer, quando ele tinha apenas 14 anos, marcou o início de uma série de infortúnios pessoais que moldariam sua vida, carreira e relacionamentos. Embora a trajetória de Paul, desde jovem em Liverpool até se tornar um músico célebre, esteja bem documentada, são menos conhecidas as profundas tragédias pessoais que influenciaram tanto sua música quanto sua vida pessoal. Ao mergulhar na vida deste ícone da música, descobrimos como essas experiências moldaram sua carreira, suas amizades e sua visão de vida. Antes de Paul McCartney se tornar um nome conhecido em todo o mundo, ele era apenas um menino crescendo em Liverpool, Inglaterra. Nascido em 18 de junho de 1942, filho de Jim e Mary McCartney, os primeiros anos de Paul foram marcados pela ética de trabalho de seus pais. Embora não tivessem muito dinheiro, Jim e Mary trabalhavam incansavelmente para proporcionar uma vida melhor para sua família. Jim vendia algodão antes da guerra e depois contribuiu para o esforço de guerra, fabricando peças para o exército em uma fábrica e trabalhando como bombeiro voluntário. Após a guerra, ele voltou ao seu antigo trabalho, mas descobriu que já não pagava tão bem quanto antes. Felizmente, o trabalho de Mary como parteira proporcionava uma renda estável, permitindo à família viver modestamente, mas com conforto. Eles se mudaram para uma nova casa em um bairro chamado Speck, onde Paul e seu irmão mais novo, Mike, cresceram. O novo lar dos McCartney estava cheio de música. O pai de Paul, Jim, era um músico talentoso que tocava piano e trompete em uma banda de jazz nos anos 1920. Ele transmitiu seu amor pela música para os filhos, incentivando-os a aprender a tocar instrumentos e tocando música em casa com frequência. O piano vertical na sala de estar tornou-se uma peça central na vida de Paul, embora ele tenha aprendido mais de ouvido do que através de aulas formais. A música claramente estava em seu sangue e parecia que Paul estava destinado à grandeza desde jovem. Paul frequentou a escola primária Stockton Wood Road em Speck de 1947 a 1949. No entanto, devido à superlotação, ele foi transferido para uma escola secundária, Joseph Williams, em Belleville. Sua habilidade acadêmica foi evidente desde o início. Em 1953, destacou-se no exame 11+, uma prova padronizada usada para determinar a colocação escolar. Apenas 3 dos 90 alunos passaram, e Paul foi um deles, o que lhe permitiu frequentar o prestigiado Instituto de Liverpool, uma escola conhecida por seus padrões acadêmicos superiores em comparação com as escolas secundárias regulares. Foi nas viagens de ônibus para o Instituto de Liverpool que Paul conheceu George Harrison em 1954, uma amizade que eventualmente levaria à formação de uma das bandas mais icônicas da história. Embora George fosse um ano mais jovem, os dois se uniram por seu amor compartilhado pela música, estabelecendo as bases para uma amizade de longa data. A influência de George seria sentida mais tarde no som dos Beatles, e sua capacidade de se conectar com Paul através da música foi um vínculo crucial no início que perduraria em suas vidas profissionais. Apesar de seu amor pela música, a infância de Paul foi marcada por uma tragédia significativa. Sua mãe, Mary, faleceu de câncer de mama quando Paul tinha apenas 14 anos. Essa perda devastadora marcou um ponto de virada em sua vida, apresentando-lhe as duras realidades da dor em uma idade precoce. A dor de perder sua mãe se tornaria um tema recorrente em sua música, influenciando canções como Let It Be e Yesterday. Em entrevistas posteriores, Paul refletiria sobre como a ausência de sua mãe o havia moldado tanto como pessoa quanto como músico. Sua morte não trouxe apenas dor emocional, mas também colocou sobre Paul a responsabilidade de ser o homem da casa em uma idade jovem, forçando-o a amadurecer rapidamente. A morte de sua mãe criou um vazio na vida de Paul que a música ajudou a preencher. Foi por volta dessa época que Paul foi apresentado a outro jovem músico, John Lennon. Eles se conheceram em uma festa da igreja onde a banda de John, The Quarrymen, estava se apresentando. Paul impressionou John com sua habilidade de afinar uma guitarra e seu talento musical natural. O vínculo que formaram foi imediato, baseado não apenas no amor mútuo pela música, mas também em sua experiência compartilhada de perder suas mães em uma idade jovem. John havia perdido sua mãe, Julia, em um acidente de carro quando tinha 17 anos, logo após conhecer Paul. Essa compreensão mútua da dor criou uma conexão profunda entre os dois jovens, que mais tarde se refletiria
em sua música. Sua amizade floresceu em uma poderosa parceria criativa. Juntos eles escreveram e compuseram canções, alimentando-se das ideias um do outro e desafiando-se mutuamente a criar músicas melhores. Sua colaboração inicial lançou as bases para o que se tornaria o som definidor dos Beatles. À medida que sua parceria crescia, também crescia sua banda. Juntamente com George Harrison e o baterista Pete Best, formaram a primeira formação dos Beatles. A peça final foi colocada no lugar com a chegada de Ringo Starr em 1962, solidificando o grupo que conquistaria o mundo. Os primeiros dias dos Beatles foram marcados por períodos intensos de prática e apresentações. O grupo passou incontáveis horas aperfeiçoando seu ofício nos clubes de Hamburgo, na Alemanha, tocando sets longos que exigiam um vasto repertório e execução musical precisa. Essas experiências formativas não apenas solidificaram o som da banda, mas também sua camaradagem. Viver e trabalhar juntos em espaços pequenos, muitas vezes em condições menos que ideais, criou um vínculo entre os membros que resultaria em sua maior força e, eventualmente, em uma fonte de tensão. No entanto, o caminho para o sucesso não foi isento de obstáculos. Um desafio significativo foi a partida de Stuart Sutcliffe, o baixista original dos Beatles. Stuart deixou a banda em 1960 para seguir sua paixão pela arte, e sua partida marcou um ponto de inflexão para os Beatles. O grupo teve que encontrar um substituto, e após alguns erros e acertos com membros temporários, Paul se ofereceu para se tornar o baixista. Inicialmente relutante, Paul assumiu o papel com a mesma dedicação que trazia para todos os seus esforços musicais. Sua versatilidade e disposição para se adaptar seriam cruciais à medida que os Beatles evoluíam ao longo dos anos. Ao longo da década de 1960, os Beatles dispararam para a fama. Sua música, caracterizada por melodias cativantes, letras inovadoras e a mistura única das vozes de Paul e John, cativou audiências em todo o mundo. A parceria entre Paul e John foi particularmente notável. Sua rivalidade amigável, com cada um tentando superar o outro, levou a algumas das canções mais icônicas no repertório dos Beatles. Paul escrevia uma canção como Yesterday e John respondia com Norwegian Wood, empurrando-se mutuamente a explorar novos territórios musicais. Essa tensão criativa foi a força motriz por trás de seu sucesso. Os Beatles eram mais do que um grupo musical. Eles se tornaram ícones culturais. Sua influência se estendeu além da música para a moda, o cinema e as atitudes sociais. A Beatlemania, como ficou conhecida, se espalhou por todo o mundo, com fãs correndo para ver a banda onde quer que eles se apresentassem. Os concertos dos Beatles eram caracterizados por uma histeria sem precedentes, com os fãs muitas vezes abafando a música com seus gritos. Esse nível de adoração foi tanto uma bênção quanto uma maldição, pois trouxe uma fama e riqueza imensas, mas também pressão e perda de privacidade. Apesar de sua camaradagem, as tensões estavam aumentando sob a superfície. A crescente influência de Paul dentro da banda começou a causar atritos. John, que sempre se via como líder, começou a se sentir deslocado. Ele ressentia o que percebia como o controle crescente de Paul sobre a direção da banda. Segundo o autor Ian MacDonald em seu livro Revolution in the Head, The Beatles in the 1960s, John sentia que Paul estava o ofuscando, um sentimento que só cresceu à medida que Paul assumia um papel mais de liderança. Essas tensões foram agravadas por fatores externos. Em 1966, começou a circular um estranho boato de que Paul McCartney havia morrido em um acidente de carro e havia sido substituído por um sósia. Essa lenda urbana que afirmava que pistas sobre a morte de Paul podiam ser encontradas nas músicas e capas dos álbuns dos Beatles tornou-se uma sensação. Apesar de ser completamente infundada, o boato persistiu, adicionando outra camada de estresse às já tensas relações da banda. O sucesso dos Beatles continuou, mas as rachaduras começaram a aparecer. A morte de seu empresário Brian Epstein, em 1967, deixou um vazio que a banda teve dificuldade em preencher. Brian havia sido a cola que os mantinha unidos, e sem sua orientação, as divergências internas da banda se tornaram mais pronunciadas. Cada membro começou a seguir seus próprios interesses, tanto pessoais quanto profissionais, o que levou a uma maior fragmentação. A separação dos Beatles não foi um evento repentino, mas um processo gradual, marcado por crescentes diferenças e desacordos. Em 1969, os membros da banda estavam levando vidas cada vez mais separadas, tanto física quanto emocionalmente. John estava profundamente envolvido com Yoko Ono, e George explorava a espiritualidade oriental. Paul, enquanto isso, tentava manter a banda unida,
mas as tensões eram muito profundas. O golpe final veio quando John anunciou que estava deixando a banda, uma decisão que surpreendeu Paul, embora ele já suspeitasse. Em abril de 1970, Paul anunciou oficialmente a separação dos Beatles. A notícia causou comoção no mundo da música, deixando os fãs devastados. Para Paul, a separação não foi apenas o fim de uma banda, foi o fim de uma era. Os Beatles haviam sido sua vida, e sem eles, ele se sentiu perdido. Ele caiu em uma profunda depressão, lutando para encontrar seu lugar em um mundo onde não fazia mais parte da banda mais famosa da história. Durante esse período sombrio, Paul encontrou consolo em seu relacionamento com Linda Eastman, com quem ele havia se casado em 1969. Linda foi uma fonte de força e apoio, encorajando Paul a continuar escrevendo e fazendo música. Ela o ajudou a ver que sua carreira podia continuar, mesmo sem os Beatles. Inspirado por seu amor e incentivo, Paul começou a trabalhar em novo material, o que levou ao lançamento de seu primeiro álbum solo, McCartney, em 1970. O álbum foi um sucesso, alcançando o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. Marcou o início de um novo capítulo na carreira de Paul, provando que ele podia triunfar como artista solo. Com Linda ao seu lado, Paul continuou criando música, formando a banda Wings e embarcando em uma série de turnês que o estabeleceria como uma das principais figuras do rock. A carreira de Paul McCartney, após os Beatles, foi marcada por experimentação e reinvenção. Em 1971, ele lançou seu segundo álbum solo, Ram, no qual Linda participou como coautora e vocalista. O álbum foi bem recebido e a canção Uncle Albert Admiral Halsey tornou-se um sucesso. Mais tarde naquele ano, Paul formou os Wings com Linda e o guitarrista Danny Lane. Apesar do ceticismo inicial dos críticos, os Wings rapidamente encontraram sucesso. Seu primeiro grande hit, My Love, alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos, e o segundo álbum da banda, Red Rose Speedway, também chegou ao primeiro lugar. A popularidade dos Wings disparou durante os anos 1970, com álbuns como Band on the Run, Venus and Mars e Wings at the Speed of Sound, consolidando seu lugar na história do rock. Band on the Run, em particular, foi um sucesso de destaque. O álbum, gravado sob circunstâncias desafiadoras em Lagos, Nigéria, tornou-se um dos mais vendidos da década. Recebeu elogios da crítica e sucesso comercial, com hits como Jet e a canção que dá nome ao álbum, tornando-se clássicos das rádios. Os Wings embarcaram em várias turnês bem-sucedidas, incluindo a turnê Wings Over the World, que os levou ao Reino Unido, Austrália, Europa e Estados Unidos. Essas turnês permitiram que Paul se conectasse com os fãs de uma nova maneira, tocando sucessos dos Beatles junto com seu novo material. O álbum ao vivo Wings Over America capturou a energia dessas apresentações e alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos. O sucesso de Band on the Run não foi alcançado sem obstáculos significativos. Durante a gravação do álbum na Nigéria, a banda enfrentou inúmeros desafios, incluindo a saída de 2 membros pouco antes do início das sessões. Paul e Linda, junto com Danny Lane, encontraram-se em um ambiente estranho e por vezes hostil. Eles foram assaltados sob a mira de facas, perdendo maquetes e equipamentos. Apesar dessas adversidades, a criação do álbum foi um testemunho da resiliência de Paul e seu compromisso com sua arte. O sucesso de Band on the Run foi não apenas um triunfo comercial, mas também uma vitória pessoal para Paul, reafirmando seu lugar no mundo da música. Durante as décadas de 1970 e 1980, Paul continuou inovando e colaborando. Seu trabalho com o produtor George Martin, que havia sido uma figura-chave no sucesso dos Beatles, continuou em sua carreira solo. Canções como Live and Let Die, tema para o filme de James Bond com o mesmo nome, mostraram a capacidade de Paul de misturar elementos de rock e orquestrais, criando um som que era tanto fresco quanto familiar. A canção tornou-se um grande sucesso e continua sendo uma peça central nas apresentações ao vivo de Paul. A colaboração de Paul se estendeu além do rock tradicional. Ele trabalhou com artistas de vários gêneros, incluindo Stevie Wonder e Michael Jackson. Seu dueto com Stevie Wonder, Ebony and Ivory, foi um chamado à harmonia racial que liderou as paradas. Seu trabalho com Michael Jackson, incluindo o hit Say Say Say, demonstrou a capacidade de Paul de se manter relevante e atrair novas gerações de amantes da música. Apesar do sucesso de sua carreira solo, o relacionamento de Paul com John Lennon continuou a ser um aspecto central e não resolvido de sua vida. Os dois passaram de melhores amigos e parceiros criativos a rivais
e, por vezes, adversários. Após a separação dos Beatles, seu relacionamento foi marcado por disputas públicas e tensões privadas. No entanto, sob a superfície, havia um vínculo latente. Meados da década de 1970, à medida que a amargura da separação diminuía, Paul e John começaram a se reconciliar. Eles mantinham conversas telefônicas ocasionais e até havia planos para uma possível reunião. Em 1974, John e Paul tiveram um encontro fortuito em Los Angeles, que levou a uma sessão de improvisação com Stevie Wonder. Embora a sessão não tenha sido particularmente produtiva, marcou um degelo em seu relacionamento. Uma das canções mais comoventes que Paul escreveu durante esse período foi Here Today, um tributo a John após sua trágica morte em 1980. A canção, enquadrada como uma conversa entre os dois, expressava o arrependimento de Paul por não ter dito tudo o que queria ao seu velho amigo. Foi uma reflexão profundamente pessoal sobre seu relacionamento complicado e o impacto que John teve em sua vida. O assassinato de John Lennon, em dezembro de 1980, foi um choque que ressoou em todo o mundo. Para Paul, foi uma perda pessoal devastadora. Apesar de suas diferenças, John havia sido uma das figuras mais importantes na vida de Paul. A dor que Paul sentiu foi profunda, e ele teve dificuldades em expressá-la publicamente. Em entrevistas após a morte de John, Paul parecia algo distante, o que levou a críticas por parte dos fãs e da mídia. No entanto, aqueles próximos a Paul sabiam que ele estava profundamente afetado. A canção Here Today tornou-se uma forma para Paul processar sua dor e prestar homenagem ao seu amigo. Tornou-se uma peça fundamental em suas apresentações ao vivo, um lembrete constante de sua história compartilhada e da música que criaram juntos. Nos anos que se seguiram à morte de John, Paul continuou a honrar seu legado enquanto forjava seu próprio caminho. Seu trabalho solo evoluiu, abrangendo uma variedade de estilos e colaborações. Ele explorou a música clássica, a música eletrônica e até voltou às suas raízes no rock com álbuns como Flowers in the Dirt e Flaming Pie. Seu álbum de 2018, Egypt Station, demonstrou sua capacidade de se manter relevante em um cenário musical em constante mudança. A influência de Paul se estendeu além de sua música. Ele se tornou um defensor dos direitos dos animais e das causas ambientais, inspirado em parte pela paixão de Linda, pelo vegetarianismo e bem-estar animal. Seu compromisso com esses temas levou à fundação da marca Linda McCartney Foods, que promove produtos vegetarianos. Apesar de suas tragédias pessoais, incluindo a perda de Linda para o câncer em 1998, Paul continuou sendo uma figura querida. Sua resiliência, criatividade e capacidade de se conectar com as pessoas em um nível pessoal o tornaram amado por fãs de todas as idades. Nos últimos anos, Paul continuou se apresentando, trazendo alegria a plateias em todo o mundo com sua música. As contribuições de Paul McCartney para a música e cultura foram reconhecidas com inúmeros prêmios e honrarias. Ele foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 1997, recebendo o título de Sir Paul McCartney. Sua influência vai além da música, ele tem sido um defensor da paz, dos direitos dos animais e da educação. Sua participação em causas beneficentes reflete sua crença em usar sua plataforma para fazer a diferença no mundo. O legado de Paul McCartney não está apenas nas canções que escreveu e interpretou, mas também nos inúmeros artistas que inspirou. Músicos de diversos gêneros e gerações citam Paul como uma influência significativa, e sua obra continua sendo estudada, reinterpretada e celebrada. Sua habilidade de combinar melodias cativantes com letras profundas, sua versatilidade em diferentes estilos musicais e seu compromisso com sua arte o tornaram um modelo para aspirantes a músicos. A vida de Paul McCartney foi marcada tanto por um sucesso extraordinário quanto por perdas pessoais profundas. Desde a morte de sua mãe em uma idade precoce até a separação dos Beatles e a perda de sua amada esposa Linda, Paul enfrentou mais do que sua parte de adversidades. No entanto, por meio de tudo isso, ele permaneceu um símbolo de esperança e resiliência. Sua música, seja com os Beatles, Wings ou como artista solo, tocou os corações de milhões. Canções como Let It Be, Yesterday e Here Today ressoam com os ouvintes porque estão enraizadas em emoções genuínas. Elas falam de experiências universais como amor, perda e a busca por significado. Enquanto Paul continua a se apresentar e criar, seu legado continua a crescer. Ele permanece como um testemunho do poder da música para curar, inspirar e unir as pessoas. Através de suas canções, Paul McCartney compartilhou suas alegrias e tristezas, convidando-nos a nos juntarmos a ele em uma jornada que, apesar de seus altos e baixos,
trata, em última análise, do poder duradouro do amor e do espírito humano. Mesmo ao entrar em seus 80 anos, Paul McCartney não mostra sinais de desaceleração. Ele continua em turnê, escrevendo e gravando novas músicas. Seus projetos recentes incluem colaborações com artistas mais jovens, demonstrando sua abertura a novas influências e seu desejo de se manter conectado com a cena musical em evolução. A disposição de Paul para experimentar e sua paixão pela música o mantém relevante, mesmo com a mudança no cenário da música popular. Paul também abraçou a era digital, interagindo com os fãs através das redes sociais e plataformas de streaming. Ele entende a importância de se conectar com novas gerações de ouvintes e usa essas ferramentas para compartilhar sua música e sua mensagem. Sua presença nas redes sociais permite que os fãs tenham um vislumbre de sua vida, tanto pessoal quanto profissional, promovendo um senso de proximidade e comunidade. A influência de Paul McCartney vai além de sua música. Sua história de vida, marcada pela resiliência diante da adversidade, serve de inspiração para muitos. Ele demonstrou que é possível enfrentar uma perda pessoal profunda e, mesmo assim, alcançar a grandeza. Seu compromisso com sua arte, sua disposição para correr riscos e sua dedicação em usar sua plataforma para o bem são lições que ressoam com fãs e artistas. Seu trabalho em iniciativas educacionais, seu apoio à educação musical e sua participação em diversas causas beneficentes demonstram sua crença na importância de retribuir. O legado de Paul não está apenas nas canções que escreveu, mas no impacto que teve no mundo através de suas ações e seu exemplo. Ao refletirmos sobre a vida e a carreira de Paul McCartney, vemos um homem que navegou pelas complexidades da fama com graça e humildade. Ele experimentou os mais altos sucessos e as mais profundas perdas, mas permaneceu com os pés no chão, acessível e dedicado à sua arte. Sua música continua a trazer alegria a milhões, e seu legado está garantido como um dos maiores músicos de todos os tempos. O que você acha da jornada de Paul McCartney e seu impacto na música e na cultura? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais informações sobre a vida das lendas da música. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo na sua tela para continuar explorando o fascinante mundo da história da música.